Luís Judice. Bem, obrigado pelo convite para este debate. Agradeço também a todos os meus colegas de debate a paciência de me ouvir. Eu não resisto, no cinquentenário de um autor de banda desenhada argentino de nome Quino, fazer uma referência à contestatária Mafalda. Não posso deixar de fazer. E que vai de encontro, inclusivamente, a pelo menos duas das primeiras intervenções que tivemos aqui. Há um diálogo entre a Mafaldinha e a Susaninha, a putativa candidata, a riquinha e mãe de família, em que a Mafaldinha tem um estado de alma que diz, que se revela no diálogo com a Susaninha, diz: pois já viste esta miséria da nossa cidade? É só miséria nestes bairros, só se vê degradação. E a Susaninha diz: mas eu resolvia muito bem este problema. Pegava num grande lençol e cobria todas as partes miseráveis da cidade. Ora bem. O Santana Lopes parece que levou isto a sério. E começou ele a vaga de cobertura das misérias de Lisboa, com grandes lençóis, com um leitmotiv muito engraçado, que era, eu tenho isso aqui apontado, desculpem lá, Projeto em Marcha. Foram dezenas de edifícios ali na Rua da Madalena, não certamente por acaso em frente à sede do CDS-PP, montes de edifícios com estes panos a cobrir a miséria que está lá. Quer dizer, a Rua da Madalena tem vindo a ser toda recuperada. Exato. Agora, aos poucos e poucos e tal. Mas já lá vamos. Por acaso é uma zona já lá vamos, mas eu passo muito. Eu te falei na Rua da Madalena, mas há por toda a cidade. Por toda a cidade. O António Costa não quis ficar atrás. E eu moro na Rua dos Anjos, não me importa nada de dizer aqui onde é que moro, e tenho dois edifícios destas castas. Um do Santana Lopes, há mais de 10 anos com o paninho lá à frente, não é? Do tal Projeto em Marcha, e um, pasme-se, recentemente colocado há 2 semanas atrás, com reabilito primeiro, paga depois. Um grande pano verde, num edifício que já está desabitado e em degradação, há seguramente mais de 30 anos, que é precisamente em frente ao prédio onde eu vivo. Pronto. E eles pensaram com esta medida aquilo que a Susaninha da Mafalda pensou. Já que não queres, apesar de o teres prometido, já que não queres reabilitar a cidade, põe o pano em cima. Põe o pano em cima, esconde aquela cegada toda. Só que as coisas não funcionam assim. Isto também serve de memória futura para a população. Dizer, pá, estes tipos estiveram a prometer aqui montes de coisas, afinal passam-se as eleições, eles alcandoram-se ao poder e depois fica tudo na mesma. E fica mesmo tudo na mesma. Porque eu lembro-me perfeitamente, aqui no debate da EPUL, de eu ter feito uma demonstração. Não foi 3% que nós perdemos de população. Nossa população... Estou a referir aos censos de 2011. Não, mesmo... Nós perdemos... sim, em relação ao censo de 2011, tem razão. São 10 mil por ano, em média. Exatamente. Portanto, tem razão. Nós perdemos, desde 1977 até a data, mais de metade da população de Lisboa. Isto é uma hecatombe. Exatamente. E vamos ver. E pasme-se, quando nós... Por isso é que eu acho um piadão os diagnósticos que se fazem. Porque quando nós olhamos para o mapa de quem esteve no poder desde 1977 até à data, não é? Foi o Aquilino Ribeiro Machado, do PS. O Nuno Cruz Abocassis, do CDS-PP. De uma coligação CDS-PSD. O Jorge Fernando Branco Sampaio, que fez aquele famigerado PDM em 1994, do PS. O João Barroso Soares, do PS. O Pedro Miguel Santana Lopes, do PSD, com uma coligação com o PPM. Portanto, o Carmona Rodrigues, independente, apoiado pelo PSD. Novamente o Santana Lopes, PSD, PPM. E assim sucessivamente. Quer dizer, no fundo, todos os partidos do arco parlamentar, a sós, coligados, fosse como fosse, estiveram no poder da Câmara Municipal. Mas, sobretudo, o PS e o PSD. Que isto é que é interessante. E, portanto, a questão do pano e da Mafalda e da Susaninha faz todo o sentido. Eles, enfim, lá saberão. Mais à frente, eu gostaria de arrancar com a temática situando de um concreto o que é Lisboa. Lisboa divide-se em 3 coroas principais, uma central,
que é a Baixa da cidade e aqueles bairros populares, Alfama, Madragoa, Moraria, etc., não é? Bica, enfim, Bairro Alto. Depois há uma segunda coroa, que são os bairros mais periféricos, como Benfica, Telheiras, Encarnação e Olivais, enfim, etc. E os bairros operários, Marvila, Beato, Chabregas, etc. E depois há uma terceira coroa, que é a coroa que Telheiras, Olivais, Encarnação, enfim. E todos eles têm problemas específicos. Uns funcionam como a área limite do subúrbio, não é? E serviram numa primeira fase para escoar diferentes tipos de população que se queriam expulsar do centro de Lisboa para a periferia, mas para uma periferia ainda dentro da cidade, e depois, num segundo movimento, houve uma expulsão generalizada para a periferia mais externa, portanto, as Amadoras. Podemos passar agora. E depois iremos mais adiante a outras situações. A questão é essa, muito simplesmente, dos bairros camarários e nos bairros tradicionais de Lisboa e populares, você sabe tão bem como eu que existe fundos perdidos da União Europeia para reabilitar esses bairros. Ok. O que é que a Câmara Municipal de Lisboa faz? Faz uma coisa absolutamente caricata e depois admira-se o nosso amigo António Costa, na entrevista ao público, de termos perdido 51% da população em Lisboa. E admira-se também a Alexandra. Mas aqui está a questão. Eles fazem a recuperação utilizando-se desses fundos da Comunidade Europeia, mas depois carrega na renda sobre os moradores. Você acha isso justo? Quer dizer, a Câmara não despendeu um avo na reabilitação. Despendeu. Não despendeu nada. A questão principal é esta. É que o António Costa vem, como vem o PSD, e vem-se lamentar de termos perdido e não perceber porque é que perdemos 51% da população. E depois desviamos as conversas para a questão da reabilitação urbana, para a questão dos prédios degradados, para a questão dos prédios devolutos, mas esquecemos de um detalhe, que o que proporcionou isto tudo foi uma política, foi uma estratégia. A estratégia que levou e que está a levar e continuará a levar, enquanto esses instrumentos subsistirem, à facilitação da especulação imobiliária, à facilitação do pato-bravismo, como o Ricardo há bocado mencionou com a questão do fundo que a Câmara neste momento se propõe realizar com 25% de participação. Está a perceber? E enquanto não se perceber que foram esses instrumentos que já existiam antes do Jorge Sampaio, mas que foram refinados primeiro com o PDM de 1994 e agora com a Carta Estratégica, com não sei quem, não sei o que mais, com o PDM do António Costa, são esses instrumentos que levam à expulsão dos habitantes da cidade de Lisboa. E mais, agora, querendo extinguir a EPUL, inclusivamente querem extinguir duas coisas, querem apropriar-se de 350 milhões de património. A Câmara Municipal de Lisboa obrigou a EPUL a investimentos, e eu digo, dá dois já, o estádio do Sporting e o estádio do Benfica, quando foi do Euro 2004. Claro, foi o Santana Lopes. Não, foi o Santana. É o responsável. Foi o Santana Lopes, mas só que depois. Não, mas ouça. Só que depois, o que é que acontece? Havia como contrapartida os loteamentos. E a Câmara Municipal, com o António Costa à cabeça, retirou essa capacidade dos loteamentos à EPUL. Ou seja, a EPUL não conseguiu ter retorno ao investimento que tinha feito sobre os loteamentos para o Euro 2004. Não só gostava de, aproveitando, estarem aqui três partidos que tanto se têm empenhado em solicitar a revogação da lei das rendas e que já chegaram à conclusão política de que não é possível, no quadro de uma Assembleia, um Parlamento, em que 85% dos deputados são deputados, 85% dos deputados, desculpa, não é, a maioria dos deputados são precisamente aqueles que sustentam o governo que aprovou esta lei. Não é possível. A revogação, o pedido da revogação da lei não é eficaz do ponto de vista político. Não há nenhuma limitação legal que justifique que os três partidos de esquerda, que se reclamam da esquerda, o PS, o PCP e o BE, não tenham ainda suscitado a fiscalização sucessiva da lei das rendas no Tribunal Constitucional. Porque há mais que matéria, basta citar o artigo 35 da Constituição, do direito à habitação, há mais que matéria. O próprio bastonário dos advogados já deu um parecer
perfeitamente meridiano acerca disso. Rapidamente para E já agora eu lanço esse desafio para que os partidos de esquerda pensem, ponderem nessa situação, que o próprio Romão Lavadinho, o presidente da Associação Lisbonense dos Inquilinos Lisbonenses, estava à espera, e esperou, e há uma moção que foi aprovada nesse sentido, estava à espera precisamente que os partidos de esquerda reagissem a essa moção. A única forma de impedir isso é precisamente integrar essa questão, assim como a resolução da contradição entre o facto de haver mais construção na cidade, mas menos habitação, não é? Este nó górdio só pode ser desfeito através de duas medidas. Uma, a aprovação de uma nova lei dos solos, que permita ao município deitar mão e tomar a posse de todos os solos que estejam a ser objeto e alvo de especulação, porque senão vai-se reproduzir continuamente aquilo que fez expulsar 50% da população lisboeta, que é o pato-baravismo, a especulação imobiliária, vão continuar a florescer. Esta questão do fundo que fez menção o Ricardo Robles, etc. Portanto, a primeira medida para desfazer o nó górdio é uma nova lei dos solos. A segunda é a fixação de um prazo máximo, por exemplo, de 6 meses, para que os proprietários dos senhorios de todas as casas atualmente devolutas as façam entrar por venda ou arrendamento no mercado de habitação. E caso tal não se verifique, se proceda à colocação de tais casas numa bolsa de arrendamento criada pela Câmara e subsequente atribuição, mediante concurso, do arrendamento das mesmas com rendas limitadas. A jovens e não só, mas sobretudo a jovens, porque neste momento há 150 mil estudantes que vêm estudar para Lisboa, não estão em Lisboa, vêm estudar para Lisboa, porque precisamente não têm condições de habitação na cidade, aos preços que eles poderiam suportar, não é? Para viverem cá e terem um melhor rendimento escolar, inclusivamente. Portanto, Lisboa cresce em casas, mas diminui em habitação, precisamente porque não há hipótese nenhuma no atual quadro da propriedade em Lisboa de fazer o contrário. O que eu posso dizer e deixar bastante ciente aos lisboetas é o seguinte: faremos tudo ao nosso alcance, com as alianças que forem necessárias estabelecer para mudar o quadro e o paradigma de Lisboa, que tem sido, ao longo dos últimos 30 e tal anos, expulsar a população da cidade a um ritmo de cerca de 10 mil habitantes por ano. É tudo.